Saudações a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Café Consciência. Hoje temos a honra de receber a professora doutora Gilze Bara. Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Sebastião, muito obrigada por esse convite, por esse momento. Estou super feliz de estar aqui com vocês, sobretudo de estar abrindo esse projeto tão bacana, tão interessante. Eu também estou muito feliz em recebê-la. Eu quero combinar com você, professor, já que esse é o nosso primeiro programa, eu quero te pedir permissão para que eu possa fazer uma breve explicação sobre o que é o Café Consciência. Tá ok? Por favor. Você acha que café combina com ciência, professora? Combina, com certeza. Com certeza combina com ciência. Então, nesse nosso primeiro Café Consciência, eu quero explicar para vocês o seguinte. O Café Consciência é um projeto de extensão acadêmica, que tem como principais objetivos o seguinte: primeiramente, valorizar a ciência e o cientista, pois nós vivemos um momento aí da ciência, né, de conquista, de vitória, mas ao mesmo tempo de desvalorização, ou seja, alguns dos nossos representantes públicos, né, estão desvalorizando a ciência. Então, o programa vem também, né, esse projeto vem também para que nós possamos buscar uma valorização da ciência e do cientista. Outro objetivo seria destacar, né, e deixar registrado estes trabalhos que muitas vezes ficam escondidos, verdadeiros tesouros, né, que as pessoas têm muito trabalho para fazer. Nós que já fizemos aí TCC, tese, dissertação, nós sabemos o trabalho que dá para fazer. E muitas das vezes eles ficam guardados, né, na nossa memória e ficam lá, às vezes, editado em algum documento e ficam esquecidos. Então, a ideia aqui é também deixar gravado e registrado para aquelas pessoas, né, alunos nossos, da sociedade, e que queiram também pesquisar sobre esse assunto para que vire um conteúdo, né, dentro das nossas plataformas. E também, uma outra intenção, um outro objetivo, é trazer a ciência e a teoria para o nosso cotidiano. Não é brincar de fazer ciência, né? Mas é fazer a ciência brincando, de maneira leve, que eu acho que é como tem que acontecer. Eu vejo muitas vezes os nossos alunos ali, ou então pessoas que estão envolvidas em mestrados, doutorados, fazer aquilo com um peso muito grande, né? E as pessoas vivem achando que a ciência, digamos assim, seria dolorosa, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que quando eu tenho que pesquisar, às vezes eu descubro alguma coisa da ciência, é muito gratificante, né? Então, eu quero levar isso para as pessoas, a ciência, de uma maneira bem leve. Esse nosso formato do café, ele estava previsto para ser no formato, já está há um bom tempo atrás, já estava previsto para ser presencialmente. Então, ele seria um encontro onde nós encontraríamos os entrevistados, né, e faríamos perguntas, teria uma plateia. Só que, como o tempo passou, a pandemia chegou, nós achamos melhor, né, fazer o Café Consciência mesmo assim, né, mesmo sem poder trocar o café, né, Gilze? Mesmo sem poder te receber, né, aqui no formato presencial, nós estávamos prevendo que seria assim, receber a pessoa, tomar Mas um o café. mundo não para, né, Sebastião? Não pode parar, Não né? pode parar. Você imagina se nós tivéssemos parado há quase um ano e meio atrás, né? A coisa ficaria complicada, né? Então, e por que café? A pessoa fala, por que café? Porque, geralmente, quando você chama a pessoa, ô fulano, vamos tomar um cafezinho? É para conversar coisa de maneira mais descontraída, né? De maneira menos formal. Então, por isso que nós colocamos esse nome, né, o Café Consciência, ou seja, fazer com que a ciência, fazer com que a teoria vire aí uma ideia do dia a dia. Se você me permite, Sebastião, você falou dos objetivos, né, desse projeto, e assim, são objetivos belíssimos, né? Só queria realmente deixar meu testemunho sobre isso, né? Quando você fala da questão da importância da pesquisa, né,
da pesquisa científica. Importante também lembrar que a pesquisa científica não é só da área da saúde, né? Estamos vivendo um momento em que a gente está sentindo na pele, né, no organismo e na alma, a importância da pesquisa na saúde. Mas existe pesquisa em ciências sociais, em ciências humanas, em ciências exatas, né? E todas elas também com a sua importância. E os seus outros 2 objetivos muito bons, né? Incentivar a pesquisa, levar ao conhecimento das pessoas iniciativas de pesquisa para incentivá-las. Muito bom, Sebastião. Obrigada mais uma vez. Quando eu tive a ideia, Gilze, eu pensei, nossa, é uma ideia muito original. Mas quando eu fui ver, já tem várias universidades e faculdades no Brasil que têm um programa desse Café Consciência. Mas, na verdade, o deles é um pouco diferente, a maioria deles é um pouco diferente, não ser uma entrevista, assim, é um encontro, né? Né? E eu também não vi problema nenhum em coincidir o nome, né? Mas eu fiquei até interessado porque tem mais pessoas também pensando da mesma forma que a gente está pensando. E que bom que tem agora aqui no Uniacademia, né? Agora vai ter no Uniacademia. E o que me inspirou também, vou ser sincero, né? O que aconteceu? Teve 3 fatos que me inspiraram. Eu até pensei em escrever um artigo, um livro. Eu ainda vou fazer isso. Os 3 fatores foram o seguinte. Quando eu fiz vestibular, eu não passei logo de cara no primeiro vestibular que eu fiz, porque eu fui reprovado em redação. E aí eu tive que fazer todo um cursinho de redação para poder passar no vestibular, e eu tenho memória de que a redação que eu passei no vestibular foi a pior redação que eu já fiz, foi a mais feia. Por quê? Eu aprendi dentro das métricas. Aí o meu professor falava assim, não, você pode fazer uma oração muito longa, você tem que fazer e ponto. Fazer e ponto. Então, eu que tinha uma imaginação muito boa, muito grande, fui podado e fiz uma redação medíocre e passei no vestibular. Ok. Depois, quando eu cheguei no mestrado, o meu orientador, né, a primeira vez que eu apresentei um gráfico para ele, eu apresentei o gráfico colorido. E aí ele disse assim, mas você não pode colocar o gráfico colorido porque não passa credibilidade. Eu achei meio estranho, mas fui lá e refiz o gráfico. E depois, por fim, eu fui colocar um título de um capítulo meu, e aí eu coloquei assim, Consumo Consciente, uma decisão inteligente. Achei bacana, a intenção não era rimar, mas rimou. Aí ele chegou para mim e falou assim, não pode rimar, né, porque não é poesia, é ciência. Aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei assim, gente, então quer dizer que ciência não tem rima, não tem cor, né? Ciência não tem graça. Eu fiquei pensando nisso. E tem que ficar dentro das métricas, né? Eu falei assim, uma ciência assim, ela é muito chata. Perfeito. Por isso que eu procuro ser um pouco mais maleável com os meus alunos, né, nesse sentido, né? Claro, a ciência, ela precisa ter o seu rigor metodológico. Tem suas normas, mas tem espaço, não tem, para criatividade, tem espaço para alegria, Sebastião, sem dúvida alguma. Ela tem que ter imaginação, ela tem que ter cor, e por que não até uma rima ela pode ter? Eu costumo falar com os meus orientandos de graduação que a gente vai ter que se dedicar tanto à pesquisa, né, que a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo. Porque se a gente gostar, a gente vai fazer com prazer, por mais que aquilo demande muito esforço da gente. Então, gostar é fundamental, tentar trazer uma alegria, tentar trazer a cor, trazer a rima, né? Se isso for fazer a gente ficar bem. Por que não, né? Então, pessoal, para entrar, né, no nosso assunto de hoje, né, estou trazendo aqui para vocês com muita alegria, com muita felicidade, uma pessoa que eu admiro muito, que é a professora Gilze Bara. Ela já foi minha coordenadora, né, assim que ela entrou para coordenar os cursos de jornalismo, de publicidade e propaganda. Eu era professor no curso já. Aliás, eu entrei, acho que no mesmo ano que você, Gilze. Você entrou em 2008, não é isso? Acho que nós entramos no mesmo ano para o curso, não é isso? E a admiração é recíproca, viu, Sebastião? Organizamos juntos um festival do Meio Minuto, junto também com a professora Renata Vargas. Eu estava me lembrando disso hoje. É uma admiração pelo seguinte, a Gilze, ela consegue uma coisa espetacular. Ela consegue ser rigorosa, né, com as coisas, também leve.
né? Eu conversava com o professor Tiago outro dia, né, a gente falava assim, uma questão é que o coordenador não é amado, né? Não tem jeito, porque ele é aquela pessoa que tem que dizer não. Mas engraçado, a Gilza é uma exceção, né? Eu conheço alunos dela, que aí eu falo assim, professora Gilza, nossa, eu amo a Gilza. Eu falei, gente, olha só, ela ama o coordenador, né? Ele ama o coordenador. Que coisa bacana, Gilza, parabéns para você Ai, por isso. Sebastião, a gente pode dizer tudo, eu entendo que a gente pode dizer tudo, inclusive não, com certeza, mas a gente tem que falar sempre com muito respeito, né? Com muito carinho, se colocando no lugar do outro, né? Porque eu acho que é isso, a forma de falar também é muito importante, né, Sebastião? Eu acho que você consegue isso, né? Porque eu vejo muito isso, que os seus alunos te respeitam e gostam de você, e eu acho que é Ai, que possível bom, que ser bom. isso, né? E eu sou Fazer, apaixonada pelos seus alunos e pelas minhas alunas. mas a gente se apaixona por eles mesmo, né? Com certeza. Então, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui, Gilson, né? E depois você complementa, porque eu quero que você fale também um pouquinho da sua trajetória, né? A professora Gilze é doutora em educação pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Inclusive, ela conseguiu o título agora em 2021, e justamente por isso que nós a convidamos para vir aqui para falar sobre esse tema dela. Mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da UFJF, especialista em comunicação empresarial pela UFJF também, e graduada em comunicação social e jornalismo pela UFJF também, né? E é nossa coordenadora dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda do Uniacademia. Então, Gilson, eu gostaria que você, né, desse aí os boas-vindas para o pessoal e falasse um pouquinho da sua trajetória aí até chegar nessa área de você pesquisar. Como é que foi, como é que aconteceu que você entrou no mundo acadêmico? Sebastião, eu gosto de contar uma coisa para os meus alunos na primeira vez em que eu encontro com eles em sala de aula. Eu conheço os meus alunos, né, desde o início por ser coordenadora de curso, mas quando eu tenho um encontro em sala de aula como professor e aluno, eu gosto muito de contar que quando eu ia fazer vestibular, eu não tinha certeza do que fazer. E eu só tinha certeza que eu queria ficar em Juiz de Fora, porque eu nasci aqui, eu gosto muito dessa cidade, e minha família, né, estava toda aqui, e eu sou muito agarrada com a minha família. Então, eu fui por eliminação. Você acredita nisso, Sebastião? Eu cheguei ao jornalismo por eliminação, e decidi o jornalismo faltando 2 meses para o vestibular. Que bom, que bom, porque eu sou completamente apaixonada pela minha profissão, sabe? E na graduação, eu comecei a graduação e já no terceiro período eu estava trabalhando na área, em rádio, na antiga Rádio Solar AM. E aí, né, quando eu fiz do terceiro período em diante, a graduação toda trabalhando, e quando eu me formei, eu queria mercado de trabalho mesmo, e continuei no mercado de trabalho, tive várias experiências em rádio, impresso, em televisão, em assessoria, em marketing. E aí, né, quando eu já tinha uma experiência maior no mercado, eu percebi que eu gostava de explicar algumas coisas para as pessoas. Eu, na época, estava trabalhando na TV Alterosa, eu era editora-chefe da TV Alterosa, e quando as pessoas iam conhecer a TV, Sebastião, que prazer eu tinha em parar o meu trabalho, quando dava, né? Nem sempre dava, mas quando dava, e conversar, e explicar, e levar no estúdio, e mostrar a câmera, e mostrar teleprompter, né? Aí um dia eu me fiz uma pergunta, será que eu ia gostar de dar aula? Nunca tinha pensado nisso antes. Aí falei, vou tentar. Primeira oportunidade que surgiu, eu vou tentar. E logo depois surgiu uma oportunidade para professora substituta na UFJF. Eu fiz, passei, e no primeiro dia que eu entrei na sala de aula, Sebastião, eu senti que era aquilo que eu queria para mim. Uhum.
sabe? Eu senti algo tão forte, tão bom dentro de mim, sendo que eu sempre, né, amei a prática do jornalismo, mas eu senti que aquele era o meu lugar, né? E aí eu falei, eu vou começar a investir nisso. Então foi depois de muitos anos de experiência no mercado que eu fui fazer uma pós-graduação, e foi ótimo ter feito a pós-graduação, pelo conhecimento, óbvio, né, pelo conhecimento adquirido, e também porque foi com a pós que eu pude fazer concurso no antigo SES, hoje Uniacademia, né, e me transformei realmente em uma professora. E aí, já dando aula no Uniacademia, aos poucos, porque eu nunca deixei de trabalhar, de atuar no mercado de trabalho, aos poucos eu fiz o mestrado e depois fiz o doutorado. Então, assim, eu fiz as minhas pesquisas sempre dando aula e sempre também com atuações no mercado, né? Não mais atuações de trabalho diário, mas sempre prestando serviços também, né? Então, a pesquisa entrou na minha vida, na verdade, ela entrou na graduação, mas ela tomou um lugar efetivo na minha vida depois que eu já era professora, que eu já havia me tornado professora. É engraçado, Júlio, que eu vejo muitas pessoas falando assim, né, que a pessoa tem que ter uma vocação para ser pesquisadora, parecendo que ela vai anular o restante. Se ela for pesquisadora, ela não pode ter a prática no dia a dia, vai ficar só enfurnada dentro de uma sala pesquisando, lendo. Você concorda com isso? Você acha que é assim ou não? Com certeza não é assim. Primeiro Não. porque a gente aprende a ser pesquisador, como a gente aprende a ser profissional, como a gente aprende a ser professor, né? E também, Sebastião, porque eu acho que as vivências que a gente tem no mercado de trabalho, elas ajudam muito também na pesquisa, Claro, sabe? o pesquisador em prática, ele fica mais rico, né? Fica mais rico, percebe algumas coisas, sabe? Com um olhar diferenciado. Eu acho que dá sim, e é muito interessante. Eu acho que eu não conseguiria pesquisar e não estar dando aula ao mesmo tempo, não estar trabalhando ao mesmo tempo. Agora, Sebastião, o meu doutorado, né, diferentemente da minha graduação, da minha especialização e do meu mestrado, não foi na área da comunicação, foi na área da educação. Por quê, né? Porque terminei agora, né, em março, tem um mês, né, foi dia 29 de março, minha banca, porque eu já estava picada pela mosquinha da educação, sabe? Eu sou uma pessoa que eu falo muito em paixão, porque eu sou realmente uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço, né? Eu falei, eu sou apaixonada pelo jornalismo. E eu me apaixonei profundamente pela educação, né? Então, eu quis juntar essas duas coisas. Juntou muito bem, né? Você juntou muito bem. E já que você começou a falar aí do seu mestrado e tal, fala pra gente, assim, qual é o seu tema? Né? Qual é o seu tema? O que você pesquisou? Do doutorado? Do doutorado. Então, eu consegui juntar, né? Eu sou pesquisadora de telejornalismo, né? Eu tenho uma atuação, como eu te disse, ampla aí no mercado, variada, impresso, em rádio, televisão e assessoria, em marketing, mas na pesquisa, sempre o meu interesse foi pelo telejornalismo. E no mestrado, a minha pesquisa foi de telejornalismo. E aí, quando eu cheguei na educação, eu queria juntar essas duas vertentes. Eu queria continuar sendo uma pesquisadora de telejornalismo e também trazer para essa pesquisa a educação, né? Então, eu pesquisei, eu me encantei muito no doutoramento por um filósofo e pensador russo, o Mikhail Bakhtin. Você já que conhece? Eu não conhecia. Eu conheci ele quando eu estava fazendo o projeto para a seleção do doutorado. Mas conheci muito en passant, muito superficialmente, sabe, Sebastião?
Já coloquei ele no meu projeto que eu apresentei, né? Já te coloquei alguma coisinha dele, mas durante as disciplinas que eu cursei no doutorado, eu me encantei com os pensamentos dele. E aí, né, eu, junto com a minha orientadora, a professora Ilka Schaper, nós decidimos por fazer a seguinte pesquisa. Pegamos 3 categorias, né, que foram cunhadas por Bakhtin, e discutimos, debatemos, dialogamos sobre essas categorias com professores de telejornalismo. Uhum. E essas categorias foram, muito rapidamente, né, a produção de sentidos, a compreensão ativa e a argumentação dialógica. A gente fez um grupo focal, né, e aí pudemos levar algumas dessas questões para que os professores de telejornalismo pudessem falar a respeito delas, a respeito do que pensam, e pudessem falar também sobre como tratam essas 3 categorias em sala de aula, nos ensinamentos da disciplina de telejornalismo. E aí, Sebastião, teve mais uma coisinha também, né, que me chamou muita atenção durante o doutorado, que foi a questão da formação de professores. Então, eu incluí mais uma questão para discutir com esse grupo, né, com esse grupo focal, que foi justamente a questão da formação ou da não formação de professores de jornalismo, né. Levei esse tema para ser debatido pelo grupo. Eu separei uma pergunta aqui, mas eu acho que você já falou sobre ela, né? Que eu perguntei, como foi o seu processo de definição? O processo, então, foi esse, né? Até você chegar no tema, porque tem muito disso, né? Nós escolhemos um tema, uma temática, e a gente quer escrever sobre ela. Eu não sei como é que era a sua orientadora. Quem foi sua orientadora? Professora Ilka Schaper. Ela é uma orientadora também de cabeça aberta, de mente aberta? Nossa, ô Sebastião, eu mudei 2, 3 vezes. Eu mudei 3 vezes a minha pesquisa. Ou ela junto com ela me acolheu, sabe? Ela foi maravilhosa, porque eu tive o desejo de mudar e ela acolheu isso. Ela foi junto comigo nesse processo todo. Eu entrei com uma proposta, o projeto que eu apresentei, né? E aí, como eu falei, durante o doutoramento, conheci Bakhtin, aí tive vontade de fazer outra pesquisa, assim, né, mudar um pouco a pesquisa, e aí estava tudo definido para ser assim, e veio a pandemia, né? E aí, né, Sebastião, do mesmo jeito aqui que o seu projeto, né? Falei, eu vou ficar parada esperando acabar a pandemia para eu fazer minha pesquisa, porque a minha pesquisa inicialmente, né, e depois quando houve essa primeira mudança também, ela seria feita dentro de uma escola, né, junto a professores, junto a estudantes do ensino médio, junto a estudantes da EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e junto a funcionários da escola, né. Uma observação muito mais próxima, né? Exatamente, mas aí eu falei assim, quando que eu vou fazer? Né? Quando que eu vou conseguir entrar dentro de uma escola? Isso, em março do ano passado, eu já estava pensando isso, e ainda bem, né, que eu mudei, né? Eu mudei, e junto com a minha orientadora, eu falei com ela, falei, eu não quero atrasar, porque assim, eu fiz meu doutorado em 3 anos, né, no tempo mínimo, mas assim, eu falei, eu não quero atrasar, eu não quero aumentar o tempo, porque eu não tenho como fazer a pesquisa agora. Então, nós chegamos a mais uma proposta, que foi a proposta definitiva, e que permitiu fazer, né? O grupo focal foi realizado online também. Eu acho que você até publicou, acho que eu vi umas fotos suas publicando com o pessoal fazendo a reunião. Acho que eu lembro disso. E aí, gente, é o seguinte, como é que você apresentaria? Esse é um desafio, tá? É uma provocação e um desafio. Como é que você apresentaria esse seu tema
para um não acadêmico, né? Assim, porque eles falam o seguinte, o meu orientador, ele me falou uma coisa que isso eu tenho que tirar o chapéu para ele, que é verdade. Ele falou assim, explica para uma criança. Se você conseguir explicar para uma criança e ela entender, tá beleza, né? Porque tem todos os jargões acadêmicos. Então, como é que É você explica verdade. isso para um não acadêmico? Para uma criança, eu acho que eu não conseguiria, não, viu, Sebastião? Mas talvez para um adulto não acadêmico, né? Eu falaria o seguinte, que eu pesquisei, colhi opiniões de professores de telejornalismo sobre se o que os telejornalistas apresentam, se as notícias que são apresentadas nos telejornais podem ser compreendidas de maneiras diferentes pelos telespectadores, né? Ou seja, eu estou assistindo um telejornal, eu estou vendo e ouvindo uma notícia. Eu posso entender de um jeito e o Sebastião, que também está vendo, pode entender de uma maneira diferente? Sim. Eu também pesquisei se as pessoas, quando assistem a um telejornal, se elas só escutam e veem as notícias, ou se essas notícias provocam alguma coisa dentro deles, levam eles a falar alguma coisa, levam eles a fazer alguma coisa. E também, se quando os jornalistas de televisão estão fazendo os telejornais, se eles conversam, dialogam, escutam o público. E, por fim, eu falaria que também conversei com professores de jornalismo sobre como eles se tornam professores, se eles têm cursos que auxiliam nesse processo e quais são as principais dificuldades. Entendi. Consegui? Será? Conseguiu. Aquela questão, eu também sou acadêmico, né? O nosso parâmetro aqui, ele está com ruído, digamos assim. Não, a gente tem que esperar o público responder. É isso aí. Mas essa questão que você falou, né, vai muito de uma questão também de interpretação, né, Gils? Das pessoas que estão assistindo o telejornal, elas entendem também a partir do seu histórico de vida, né? Com certeza, isso aí. Ela É construir isso. a vida dela, é que ela vai entender a mensagem que o outro lá está passando, né? Das próprias vivências, do próprio repertório que as pessoas têm, né? Das ideologias. Tudo isso faz diferença na hora da compreensão. Por isso que chama produção de sentidos, né? O significado, ele existe. Ele é estável. Ele é dicionarizável, né? Mas o sentido não. O sentido depende de cada um. Exatamente. Olha como é que a ciência, como é que isso é fascinante também, né? Você vê, às vezes, um apresentador de telejornal, ele dá a mesma mensagem, é o que você falou, dependendo do conceito político que a pessoa tem, ela entende uma coisa. Pela mesma palavra, o outro entende outra. Sebastião, na pandemia, então, isso está, né? Visível, né? Aliás, né, a gente vive um momento, né, a era da pós-verdade, que tem tudo a ver com isso, né? Que as pessoas, elas acreditam mais naquilo que um parente falou, que um amigo falou, do que naquilo, por exemplo, que é noticiado, né? As pessoas têm essa tendência a acreditar naquilo com o que elas concordam. Certo. Então, se eu estou vendo um telejornal e está passando uma notícia que coincide com o que eu concordo, eu tenho tendência a acreditar. Se não coincide com o que eu concordo, eu tenho a tendência a não acreditar nela. É isso mesmo. Ô, Gil, e qual foi o seu tubo de ensaio? Ou seja, onde você foi buscar essas informações? Com que profissionais? Como é que foi esse processo? Olha, Sebastião, primeiro teve a parte teórica, né?
que aí eu devo agradecer mais uma vez a minha orientadora. Então, teve um capítulo sobre Bakhtin. Eu fiz 2 disciplinas no doutorado também sobre Bakhtin, então as professoras que me deram aula nessas 2 disciplinas também foram sensacionais. A parte da televisão, o capítulo da televisão, né, eu sou professora de telejornalismo, então foi mais tranquilo, né, consegui as referências para ele. Depois eu tive um outro capítulo sobre formação de professor, e eu também fiz uma disciplina sobre formação de professor durante o doutoramento. A metodologia escolhida tem a ver com o meu principal autor, que é Bakhtin, e aí, na hora da pesquisa, né, foi exatamente formar esse grupo, né, e aí, o que eu pensei? Pode ser que a minha memória falhe um pouquinho aqui, tá, Sebastião? Mas eu tenho quase certeza, né, que é isso. Eu convidei professores das 3 instituições de ensino de Juiz de Fora, que oferecem graduação em jornalismo. Convidei também, para chegar ao número, né, o número ideal de um grupo focal. Não dava para parar só aqui, né, para ser só com as 3 instituições de Juiz de Fora. Então, convidei também professores de 2 universidades aqui da região, né, a Universidade Federal de São João del Rei e a Universidade Federal de Ouro Preto. E aí consegui reunir, né, essas pessoas em um dia, em um horário. Nosso encontro teve quase 3 horas de duração, e a partir daí é que realmente a pesquisa empírica foi feita. Uma curiosidade, Sebastião, é que eu também fiz mais 2 grupos focais com profissionais de telejornalismo, sabe? Porque a minha ideia, junto com a minha orientadora, era discutir isso no âmbito da academia e discutir isso no âmbito do mercado, até para ver se o mercado e a academia tinham um link, né? Se andavam na mesma direção. Então, também fiz mais 2 grupos focais com profissionais atuantes no mercado. Mas, durante a minha banca de qualificação, né, os 3 professores que participaram da banca, me sugeriram a não utilizar os grupos focais com os profissionais de telejornalismo, a ficar com a pesquisa empírica exclusiva feita com os professores, né? Porque eles acharam que ia ficar muito ampla, e porque eles acharam que não havia necessidade, como doutorado em educação, que poderia ficar só com os professores. Eu e a Ilka tínhamos pensado nisso, né? Mas a gente também teve uma dúvida se a pesquisa não ia ficar, entre aspas, pequena, sabe? Mas foi ótimo, foi uma ótima decisão, a banca de qualificação sugeriu, nós acatamos, e acabou que para a redação da tese, realmente, apenas o grupo de professores foi considerado. Consegue amarrar melhor, não é isso? Vocês conseguem amarrar melhor. Sim, sim. Ô, Gilson, explica assim, rapidamente, como é que é o grupo focal, né? Porque tem muitas pessoas uns que não entendem o que é, ou nunca ouviram falar, e outros que duvidam de que seja uma metodologia científica, que sirva, né, como metodologia científica. Às vezes a pessoa fica muito fixada na estatística, não é isso? Ô, Sebastião, eu experimentei o grupo focal pela primeira vez quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado. Eu acho fabuloso. Eu também adorei, e nossa, eu nunca mais parei, porque qual é a grande diferença? Você poderia fazer entrevistas separadas com as pessoas que estão fazendo parte do seu grupo focal? Poderia. Só que a entrevista é cada um falando a sua opinião, né? E não sendo influenciado pela opinião dos outros, pelas opiniões dos outros. No grupo focal, você reúne todo mundo e vai colocando as questões e todo mundo vai falando. É livre. Tem obrigação de todo mundo responder todas as questões? Não tem obrigação. Vai falando quem quer. E aí vão surgindo assuntos e a discussão fica mais rica,
sabe? Essa é a grande diferença do que fazer entrevistas individuais. Não estou diminuindo entrevistas, por favor, né? Só estou colocando que quando a gente faz um grupo focal, a gente tem a possibilidade de uma produção de dados, né, muito rica, né, porque as pessoas vão se influenciando mutuamente, né? E a gente tem que tomar alguns cuidados, lógico, né? Pedir para cada um falar, para não falar todo mundo junto, para ir um de cada vez. É trabalhoso, tem que saber conduzir esse grupo focal, né? Apresentar algumas questões, mas dar liberdade para que as pessoas possam falar, trazer outras questões também. Depois tem que transcrever tudo, é uma loucura transcrever tudo, né? E depois a gente vai construindo o nosso texto de acordo com o que foi falado. A gente pode ir agrupando por categorias, a gente não tem que escrever o texto necessariamente na ordem, né, em que as questões foram trazidas. Eu gosto demais de grupo focal, eu acho realmente uma metodologia de pesquisa qualitativa, sabe, Sebastião? E assim, depois que eu experimentei no mestrado, eu sou uma apaixonada por pesquisa de recepção, sabe? Eu gosto muito de saber o que o receptor da mensagem comunicativa acha da mensagem, porque eu acho que o receptor é o nosso grande objetivo, né? Então, eu já orientei vários TCCs nos cursos de jornalismo e publicidade, em que os meus orientandos fizeram grupos focais também, sabe? Eu sempre incentivo eles a fazerem, e é lógico que eu sempre estou do lado deles quando eles fazem, né? E agora com o doutorado também foi assim. Oi, Sebastião. Por gostar, às vezes a gente acaba até influenciando para que eles façam, né? Ah, sim, sim. Não tem jeito, né? Porque a gente acaba passando isso, né? Eu acredito tanto nessa metodologia que é claro, né, que quando um orientando chega com uma possibilidade, né, de um tema, de um trabalho, eu sempre penso nisso, né? Não que eu obrigue todo mundo a fazer de forma alguma, mas assim, quando existe essa possibilidade, eu gosto sim de apresentar. E, Sebastião, eu aprendi uma coisa tão bacana no doutorado, você me permite falar rapidamente? Perfeitamente, fique à vontade. Eu aprendi no doutorado uma abordagem, né, que eu também não conhecia, que é uma abordagem a respeito da pesquisa em ciências humanas, sabe? É uma abordagem sócio-histórico-cultural, também do Bakhtin. E essa abordagem, assim, muito rapidamente, né, ela diz o seguinte: não tem como o pesquisador não ser influenciado pelos pesquisados. E não tem como os pesquisados não serem influenciados pelo pesquisador, né? Quase impossível. Então, assim, porque a gente sempre, né, escuta assim, não, o pesquisador tem que estar de fora, né? Não tem jeito. A própria realização, né, um grupo focal, já que a gente está falando de grupo focal, vamos dar o exemplo desse. A própria realização, eu estou ali presente no grupo focal, eu estou trazendo as questões, eu estou ouvindo, né, o que os integrantes estão falando. Então, eu vou ser influenciada por eles, e eles vão ser influenciados por mim. E tudo bem, isso faz parte da pesquisa em ciências humanas, né? Com certeza. O Gilson, qual era a sua... Sempre tem isso, né? A gente, quando começa, a gente tem uma hipótese. Né? Eu acho que vai ser dessa maneira. Tenho quase certeza que vai ser assim. Quando você começou, né? Eu vou ir lá entrevistar esses professores. Você tinha uma hipótese sua, né? Assim, eu acho que vai ser assim, eu acredito que vai ser assim. Ela se confirmou ou você teve, assim, uma surpresa? Alguma surpresa? Olha, foram 4, né, pilares básicos, né? As 3 categorias de Bakhtin: produção de sentido, compreensão ativa responsiva e argumentação dialógica, mais o 4º, que foi a formação de professores. Em 2 delas, eu tive a confirmação. E nas outras 2,
eu fui surpreendida. Não totalmente surpreendida, mas surpreendida em parte. E isso foi ótimo, ótimo, ótimo. Até porque, Sebastião, em uma dessas surpresas, né, uma dessas surpresas me permitiu criar uma teoria, sabe? E foi muito doido, porque eu só enxerguei isso quando eu estava, assim, acabando de redigir as considerações finais. E aí, quando eu enxerguei, eu mandei uma mensagem para minha orientadora, falei assim, olha só, eu pensei isso, aquilo, não sei o quê. E aí já estava no fim, então, assim, eu não podia transformar tudo da minha tese, mas eu incluí, sabe? Então, olha só, né, vamos lá. Eu confirmei, por exemplo, a questão da produção de sentidos, né, que sim, o entendimento daquilo que é noticiado no telejornal vai depender de cada receptor, tá? Também tive a confirmação relativa à compreensão ativa responsiva. Sim, as pessoas que assistem ao telejornal, não é que isso vai acontecer com todas as notícias, mas elas compreendem ativamente a notícia. A notícia leva essas pessoas a fazerem ou a falarem alguma coisa, a responderem aquilo que elas estão recepcionando. E as duas surpresinhas, né? Em relação à argumentação dialógica, eu compreendi que, por mais que a interatividade seja uma marca do telejornalismo e do próprio jornalismo, né, não só o jornalismo televisivo, mas por mais que a interatividade seja uma marca contemporânea, e por mais que o público hoje em dia, graças às novas tecnologias, seja coprodutor das notícias, sobretudo as televisivas, mandando imagens, mandando sugestões de pauta, etc., a interatividade, ela é diferente do diálogo, sabe? A interatividade, ela é uma brecha ao diálogo, mas o diálogo efetivo ainda não foi conquistado. O diálogo efetivo entre telejornalismo e público ainda não foi conquistado, sabe? Tem um caminho a percorrer ainda para conseguir um diálogo. Você acredita que ele ainda é unilateral? Oi? Você acredita que ele ainda é unilateral? Não, ele não é unilateral, não é. O telejornalismo, ele é composto por várias vozes, inclusive as vozes da audiência, né? Mas o diálogo, no sentido mais pleno dessa palavra, sabe? Porque uma coisa, Sebastião, é o público responder uma mensagem, é você pedir um vídeo, o público gravar e mandar, é o público interagir com repórteres e com apresentadores nas redes sociais. A outra coisa é você realmente ouvir os anseios da comunidade e da sociedade, sabe, de uma forma mais ampla. É você reportar alguma coisa que possa realmente provocar uma mudança de vida, né? Por isso, né, que eu dei esse nome à minha tese, né? O eu, o nós e os outros nos telejornalismos. Diálogos bakhtinianos no ensino do jornalismo televisivo. O eu, né, porque é o eu, né, de quem faz, né? O nós é porque você não faz o telejornalismo sozinho, você tem uma equipe. E os outros, né, são as pessoas para quem você faz, né? Então, assim, o diálogo efetivo, ele não seria fazer para alguém, mas fazer com alguém. Né? E aí veio a teoria do devir dialógico no telejornalismo. Né? O diálogo efetivo ainda está por vir. Né? E a última surpresinha que eu falei foi relativa à formação de professores, né? Sim, eu esperava que os professores sentissem falta de uma formação
Mas eu concluí o seguinte, não precisa ser uma licenciatura, sabe? Uhum. Os cursos de graduação em telejornalismo podem ter, por exemplo, oferecer disciplinas optativas, Perfeito. né? De Uhum. iniciação à docência, né? E aí faz quem quer, né? Quem tem vontade de ser professor pode fazer, né? E também uma formação continuada. Como nós, professores, podemos auxiliar na nossa própria formação? Como nós podemos sociabilizar as nossas práticas docentes, né? Passar para os nossos pares as experiências positivas e negativas que a gente tem, isso também é formação, né? Uhum. Então, foi isso aí, né? Metade aí, sim, né? Foi aquilo que eu esperava, e nos outros 2 pontos, foi mais ou menos nesse caminho, mas veio coisa nova. E isso é muito bom. Nossa, isso é perfeito, isso é muito bom. Gilze, ainda um pouco dentro disso que você falou aí, né? Qual que você acredita que seja assim a contribuição efetiva que o seu estudo trouxe, né? O resultado ou a contribuição efetiva prática, né? Assim, para o dia a dia que você acredita que tenha trazido, que você gostaria de compartilhar com a gente. E às vezes não só para o ensino do jornalismo, mas para o ensino em geral, né? Ou então para essa análise aí do telespectador com o telejornalista, né? Lá alguma coisa que você acredita que trouxe essa contribuição efetiva? Eu vou falar de 2 que eu Sim. acho que são interessantes. Eu saí do grupo focal e eu não falei, eu não dei opinião no grupo focal, eu coloquei as questões, né? Morri Sim. de vontade de falar, Sebastião. Fiquei com uma vontade da opinião também, mas fiquei quietinha, me segurei. Mas eu saí do grupo focal tão revigorada, sabe? Perdão. Foi tão interessante ouvir o que os meus colegas falaram a respeito, que isso me levou a repensar as minhas práticas, né? E imagino eu, não fiz essa pergunta para eles, para nenhum, mas imagino que pelo menos alguns deles também repensaram suas próprias práticas. Eu coloquei isso, inclusive, no texto da tese. O próprio grupo focal, ele acabou sendo uma prática de formação, porque foi o momento em que nós paramos para conversar sobre o ensino de telejornalismo, né? Aham. Então, praticamente, né, na prática, né, com certeza cultivou em mim algumas coisas diferentes. Não estou ensinando telejornalismo neste semestre, no próximo eu vou ensinar. E Aham. vai estar diferente a minha maneira de ensinar. Eu Eu ia te falar, vou prestar atenção em algumas coisas, mais do que eu prestava antes, não, eu ia te sabe? perguntar o seguinte: você já inseriu o Bakhtin na sua disciplina? Incrível, Sebastião, isso. E a outra coisa também interessante, né? Estou trazendo aí de antemão, não falei isso com o colegiado ainda não, tá, Sebastião? Ah, Mas assim, Uniacademia começou agora, né, um curso de pedagogia, né, isso. semipresencial, e eu assim vou com certeza um pouquinho mais para frente apresentar uma proposta na reunião de colegiado de jornalismo e publicidade para a gente oferecer uma disciplina optativa de iniciação à docência dos nossos cursos. Né? A gente precisa ter um professor, então por isso que essa parceria aí com o curso de pedagogia, né? Mas tão logo isso seja possível, eu vou levar ao colegiado. Lógico que eu não vou tomar essa decisão sozinha, né? É uma decisão do colegiado, mas a proposta, pelo menos, eu pretendo levar.
Não, e é interessante a gente ver que vários profissionais que começam a dar aula não fizeram didática, não fizeram docência, não fizeram didática, né? Exatamente. Quando esses professores vêm da prática, né, eles ainda têm esse elemento É, interessante. E ah, quando não vem? exato, exato. Né? Sai direto da faculdade e às vezes, né, faz um mestrado, uma pós-graduação e vai dar aula. Lógico, Sebastião, que todos nós tivemos nas nossas vidas professores nos quais a gente, né, nós nos espelhamos, claro, desde lá, né, da educação infantil até a graduação, até a pós-graduação, né? Se eu tenho um professor que eu gostava muito da maneira como ele ensinava, essa é uma referência para mim e eu tento fazer dessa maneira, né? Claro que nós temos referências, Claro. mas sim, a maioria absoluta, né, vai para a sala de aula sem ter tido uma formação. A gente experimenta e vê se está dando certo, se não está dando certo, e tudo bem, né? E Mas se a às vezes gente puder ter uma preparação, é muito bom, né? nós nos espelhamos naquele professor, às vezes por uma simpatia, uma empatia que a gente tem com ele, mas às vezes ele não tem uma técnica boa, Uhum. né? E aí fica uma coisa realmente meio falha. Parabéns, eu acho que acho que vale a pena sim. E tem muitas instruções, né, didáticas que são maravilhosas para que nós possamos inserir no nosso dia a dia, né? Olha, Sebastião, uma fala de um componente do grupo focal a respeito dessa questão da formação reverberou muito em mim, né? Essa pessoa falou o seguinte: o meu problema não é a dificuldade para ensinar a disciplina. Eu não tenho dificuldade em ensinar a disciplina, as questões técnicas, as questões teóricas, não é isso. O que me dificulta, às vezes, é o lidar com o outro na sala de aula, Uhum, sobretudo quando é um outro que demanda uma atenção diferenciada da gente, né? uhum. E isso me sensibilizou muito, porque realmente, né? Então, não é aprender a ser professor de jornalismo, não é aprender a ser professor de administração, não é aprender a ser professor de algum curso, é aprender a ser professor. É isso aí. Né? Muito bom. A ter uma certa preparação para lidar com os outros, né, Verdade? dentro da sala de aula, né? É. Ô, Gilson, qual você acredita que tenha sido o seu maior desafio nesse trabalho todo? Maior desafio, Sebastião, O que você falou, foi você continuou trabalhando, o né? meu Aquela coisa. tempo, sim, sim, foi o tempo, foi o tempo. Olha, eu não estou romantizando isso não, tá? Mas, assim, a reta final foi toda de madrugada, né? A reta final da escrita foram 7 madrugadas. Eu sei. Ainda bem que teve o feriado do carnaval. Eu, Ainda bem que teve aqui, que nós, na nossa instituição, né, já estava previsto isso, né, o recesso de carnaval durante a semana, porque foram todas as madrugadas. Poxa, Gilze, mas aí você trabalha de madrugada, por que você não trabalha de dia se era feriado e recesso, né? Porque de dia a casa ferve, né, Sebastião? é, A gente verdade. tem que fazer almoço, a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que dar atenção para filho, para todo mundo, e a casa ferve, e todo mundo chama, e chegam mensagens, né? E de madrugada sou eu sentadinha aqui, nessa Não, mesa, nessa cadeira. entendo muito. Quando eu fiz a minha dissertação também, assim, né? A redação toda eu fiz em um mês, né? Final. E foi nas férias que meu orientador falou assim: ó, ou você entrega ou você entrega agora, né? E aí eu sentei no dia 2 de janeiro, né? Que foi que passou o Réveillon, e levantei, digamos assim, no dia 28 de É isso janeiro, aí, com ela pronta. é Mas isso assim, aí. dedicação, eu falava com a Aline, né, assim, com a minha esposa, ó, você vai para casa de sua mãe, você vai passear, você vai fazer o que você quiser, eu vou ficar aqui escrevendo.
E assim foi, né? Agora, Sebastião, meu marido, minhas filhas, nossa, são muito compreensivos, dão muita força, ajudam muito, sabe? Mas assim, né, eram madrugadas escrevendo, né, aí deitava para dormir umas 7 horas da manhã, mais ou menos, né? O sono da manhã não é igual, né, Sebastião, ao Sim. sono da madrugada, né? Aí acordava, assim, umas 11, meio-dia no máximo, né? Isso Porque mesmo. aí tinha a vida diurna, né? Todo mundo ajuda, mas a gente tem que estar aí, né? Mas valeu. Não estou romantizando, não estou não. Não, Cansa pra caramba, né? Mas valeu. ô, Gilson, Muito. qual que é a sua grande inspiração para pesquisar? O que mais te inspira a pesquisar? Sebastião, eu adoro adquirir conhecimento. Adoro. Me encanta conhecer coisas outras, sabe? Me encanta sair aqui da minha caixinha, da minha zona de conforto e ir descobrir coisas novas, porque a gente se transforma, né? As coisas que a gente conhece, elas nos transformam. E assim, eu acho que nessa altura do campeonato, né? Transforma para melhor, sabe? Porque o que elas puderem trazer de bom, vão trazer. E o que a gente já tem de bom não vai se esvair, né? Então é um somatório, sabe? E eu acho que isso é muito bacana. E assim, tem uma outra coisinha também que me inspira muito, né? Que é poder compartilhar com os meus alunos e com as minhas alunas o máximo possível que eu puder compartilhar, sabe? Eu sou uma professora um pouco enjoadinha com algumas coisas, mas é porque eu não escondo nada dos meus alunos. Tudo que eu sei, eu gosto de passar para eles e para elas. Então, quanto mais conhecimento eu tiver, mais eu vou poder passar para eles, né? Uma das coisas que me pegou quando eu sentei na sala de aula na primeira vez, como eu contei aqui no início do nosso papo, e que eu falei que eu senti aquela coisa boa, eu falei assim, é isso o que eu quero para a minha vida? Uma das coisas que me pegou foi o seguinte, eu era editora de telejornal na época, eu fui 7 anos editora, eu escrevia um telejornal todos os dias, né? De segunda a sábado. E eu amava isso. Só que eu demorava um tempão para fazer o telejornal, não só para escrever, mas demorava um processo inteiro, né, de definição de pauta, de reportagem, de produção, de edição, né? E aí, em 20 minutos, pum, ia no ar. Eu sentia que eu me dedicava muito a fazer um produto que era muito efêmero, sabe? Na época, Sebastião, ainda não existia rede social como existe hoje. Estava começando, né? Sou tão velha assim não, tá, gente? Mas assim, não era esse boom, sabe? Nem a própria internet era esse boom, né, que é hoje. Então, assim, normalmente passava, ia no ar e acabava, né? Exatamente. Não que não seja importante, é importantíssimo a gente noticiar, mas eu sentia isso, que eu me dedicava muito todos os dias, em madrugada, o telefone tocava direto de madrugada, que televisão você tem que ter imagem, né? Então ligavam para a portaria da TV, o porteiro me ligava. Toda semana era pelo menos 2 vezes ligação de madrugada, né, para minha casa. E aí eu senti essa efemeridade no produto. E quando eu me apaixonei, eu sentei na sala de aula a primeira vez e falei, é isso que eu quero, eu me lembrei de alguns professores meus, que eu tive, sobretudo na graduação. E eu lembrei o seguinte, eu tive aula com esses professores, já acabou, já me formei há anos, mas eles estão presentes dentro de mim até hoje. Por quê?
aquilo que eles me ensinaram, e não só profissionalmente, mas pessoalmente também, aquilo que eles me ensinaram está em mim para sempre. E eu tive esse desejo. Eu falei, eu quero ser para os meus alunos, para alguns deles, né, o que alguns professores foram para mim. Eu quero fazer diferença na vida deles, né? Por isso, isso é muito gratificante, Sebastião. É muito gratificante. Com você, eu assim, né, eu pegar um aluno lá no 7º período e eu, assim, dar um flagrante nele, dele falando uma coisa que eu falei para ele lá no 1º período, que é uma convicção minha, sabe? Era um pensamento meu, assim, que eu coloquei, e ele captou aquilo, ele lá no 7º período, ele estava repetindo aquilo. Eu falei, gente, que bacana. Né? É gratificante demais, né? Por isso que eu falei dessa questão do conhecimento, que me inspira e me inspira também ter acesso a mais conhecimento para passar para os meus alunos e para as minhas alunas. Que ótimo, que lindo. Ô, Gils, então nós estamos chegando ao final, né? Eu adorei, gostei demais. Ah, eu também. Nossa, que bom, que delícia, que conversa boa. Depois você fala para os seus alunos acessarem lá, né? Claro! Acho que foi muito legal, né? Muito bacana. Quero te agradecer muito em nome do Eu também tenho muito que te agradecer. Obrigada por todo o seu carinho, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por esse convite tão bacana, tão carinhoso, tá? Estou muito honrada em estar aqui, né, na estreia desse projeto, viu? E vida longa a esse projeto tão bacana, Sebastião. Aí eu queria que você falou aí da inspiração e tal, né? Acho que você está inspirada pelo seu tema, pelo aquilo que você pesquisou, que você aprendeu, né? Como te transformou, né? E também pelos seus alunos. Deixa uma mensagem para a gente aí nesse momento. O que você deixaria de mensagem a partir do que você estudou, a partir da sua pesquisa, né? O que você acredita que vale a pena fazer ciência? A ciência transforma vidas e transforma a gente. E viver é isso, é se transformar, né? Então, ciência, gente, é vida. Em todas as áreas, na saúde, nas ciências sociais, nas ciências humanas, nas ciências exatas. Viva a ciência! Com certeza. Então, Gils, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua participação aqui conosco, né? E acompanha aí, divulga para a gente. Daqui a pouco nós vamos postar lá nas nossas plataformas, nas redes sociais. Vamos pedir o pessoal para poder acompanhar o nosso programa aí. E a gente vai evoluindo nesse processo aí, tá bom? Valeu. Tamo junto. Muito obrigada, viu? Por nada. Obrigada. Tchau, tchau.